Muito boa noite, estamos entrando ao vivo agora para a nossa live, aguardando vocês para mais uma live inspiradora, para que a gente possa compartilhar. Convido você, as pessoas, que você gostaria que ouvisse falar sobre ansiedade, sobre depressão. Vamos lá, quem quiser participar, mande para alguém que às vezes pode estar precisando saber falar sobre isso. E eu gostaria que fosse uma troca de conhecimento, uma troca de tanto de exemplos, talvez você conheça, já tenha passado por situações que possa agregar aqui tanto a cada um de nós quanto a quem está ouvindo. Então seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Tereza, seja bem-vinda. Obrigada por participar, obrigada, Elisângela, muito bem-vinda. Eu fico muito feliz porque a live só é possível porque você está aí. Só é possível continuar quando você comparece. Então, fico muito grata pelas pessoas. Cleide, seja bem-vinda. Thaisa, e é uma interação. Vocês podem falar sobre, trazer exemplos. Fiquem à vontade em participar. É nossa, é realmente como eu falei, é uma troca. Essa troca é fundamental para que as palavras, os ensinamentos seja realmente para a vida. Como é importante, E um assunto muito sério que a gente tem visto e ouvido muito, Que é a ansiedade e a depressão. Tantas pessoas estão nesse caminho, às vezes sentindo sozinha. Então envia para essa pessoa, quem sabe possa sentir melhor ouvindo que existem caminhos, quem sabe alguma das coisas que a gente vai falar possa servir para alguma pessoa que você conheça. Vamos entrando, vamos compartilhando. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente nessa noite muito quente, Tá um calor, mas nós estamos aqui para poder ajudar você, para poder trazer informações para a sua vida, para a vida de muitas pessoas. Boa noite, Tatiana, Gabriel, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E nós vamos falar mesmo de coisa séria, ansiedade e depressão. Segundo a estatística, o Brasil é o país mais ansioso, está em primeiro lugar na ansiedade. Que coisa, É impressionante. E em quinto lugar na depressão. Olha só, então é muito importante a gente cuidar mesmo. Sejam muito bem-vindos, Bia, um prazer ter você aqui conosco. Maria, seja bem-vinda, muito bom ter vocês aqui para compartilhar esse momento que pode servir para você e para muitas outras pessoas. Quem já passou, quem passa, quem está passando, hoje é uma coisa que está muito comum da gente ver, de ouvir. Então é um assunto muito sério e é um assunto que a gente deve falar, Isso é muito importante, a gente estar aqui compartilhando tudo isso. Então convido você a falar um pouco, a contar, a estar aqui revelando, às vezes coisas que eu possa estar respondendo para você. A Bia tá falando aqui que eu cuidei do filho, dela, que bom. E que bom que agora tá tudo bem, Fico muito feliz. Eu que agradeço pela confiança, eu que agradeço
cada pessoa que passa pelo consultório, por aqui, pela minha vida, e eu posso estar ajudando, eu fico muito feliz e me deixa assim muito satisfeita por estar contribuindo e ajudando pessoas a sair daqueles momentos, né, que são tão difíceis para todo mundo, e dor a gente não mensura, a gente trata, né? Então é muito bom. Seja bem-vinda Vera Lúcia, Giovana, muito bem-vindo a todos. Então, como eu estava falando, a estatística no Brasil é muito alta e vem crescendo cada vez mais. Então é importante a gente cuidar, é importante a gente estar entendendo e ver o que a gente pode fazer com isso. Se você tem uma pergunta, pode fazer, não tem problema o momento, se caiu aí para você, não deixa passar não essa oportunidade, vai falando conosco aí, a gente vai respondendo na medida do possível, a gente vai respondendo para que você tenha um alívio, quem sabe, não é? Então, todos nós hoje em dia temos um caso na família, todos nós hoje em dia temos um conhecido, ou às vezes até nós mesmos passando por uma situação. Eu já contei algumas vezes na minha trajetória que eu tive uma experiência com ansiedade, na época também eu custei admitir. Eu tive uma experiência de ansiedade também, e eu pensava, nossa, como que eu vou falar para as pessoas que eu tive ansiedade, eu como psicóloga, né? Como que eu vou falar isso? Como que eu vou reconhecer? Olha só, Bia, 22 anos, nossa, que lembrança boa, né? E que coisa boa. Fico muito feliz que hoje tá tudo bem. Obrigada por compartilhar. Muito obrigada. Isso vem acrescentar nessa nossa live, né? Acrescentar o quanto a terapia é importante. Nós vamos falar isso aqui. O quanto cuidar naquele momento que é preciso. Como que faz toda a diferença quando a gente não adia para procurar uma ajuda. Isso é muito bom, né? Rosalina, seja bem-vinda. Maria José. E então, gente, olha só, eu passei por um estado de... eu recebi um telefonema daqueles que a gente recebe trote, né? Um trote. Eu não sabia até então que era um trote. E aí, do outro lado, a pessoa me falava que estava com a minha filha. Eu tenho 3 filhos e a mais velha eu tinha acabado de deixar ela na academia, e aí eu recebi um telefonema. E nesse telefonema eu levei muito susto, porque dizia que uma menina gritando, dizendo que estava muito machucada, que estava ferida, e eu sem saber se era verdade, se era mentira, o que era. Eu fiquei... isso mesmo, Tatiana, faz toda a diferença, né? Toda a diferença, a gente está cuidando de nós. Que bom que você está aqui participando conosco, falando sobre você, falando sobre o que você passa. Isso é muito importante para nós, para aquelas pessoas que não querem procurar uma ajuda. Então, você dividindo com isso, você dividindo um pouco da sua vida, você que está aí, é muito importante. As pessoas, elas se sentem mais seguras quando elas encontram um caminho, né? E aí, voltando um pouquinho, a minha filha lá na academia, eu achando que era ela no telefone, e com isso eu não sabia se era verdade ou mentira, e eu só queria socorrer. Mas depois a gente descobriu que era um trote, mas aquilo passou, ficou tudo bem. Num belo dia eu acordei de madrugada, né? Numa madrugada eu acordei e eu tava enrolando a língua, parecia que eu tava tendo assim, sei, um AVC, alguma coisa parecida. E aí eu fui até o pronto-socorro, e lá
pressão, não tenho problema de pressão, minha pressão subiu, estava com a pressão alta e não entendi o que estava acontecendo comigo. Mas na realidade eu estava tendo uma crise de ansiedade muito forte. Aí pergunto, gente, mas psicólogo, como assim? Não sabe tratar? Só que a gente também não espera, a gente é humano. E aí a gente vendo isso acontecer, a gente também não compreende por que eu estou passando por isso. A gente também se pergunta. E aí eu comecei a tratar, eu precisei também. Psicólogo também precisa de psicólogo. Também precisei de medicação, tive que buscar. E com isso, eu fui vencendo. Hoje, graças a Deus, eu não preciso mais, mas eu não tirei sozinha a medicação. Eu precisei fazer todo o acompanhamento e se for necessário voltar, a gente volta. Porque o alívio que a gente sente, mas a terapia também, o quanto é importante, porque ali a gente trata causa, no meu caso era aquela situação iminente de perigo que eu estava sofrendo, né? Eu estava sofrendo com aquela situação e meu inconsciente guardou lá dentro. Seja bem-vinda, Ilma, muito obrigada, Alex, pela presença. Esteja à vontade em fazer perguntas, viu, gente? Nós estamos falando aqui sobre ansiedade e depressão, como lidar com eles. Então, eu consegui ficar bem graças à terapia e graças à medicação. E quando precisa, se for necessário, a gente volta. Mas na terapia a gente trata a causa e com a medicação os sintomas. Nós vamos falar também sobre isso. Eu estou só pincelando os assuntos que a gente vai tratar aqui. Então, gente, qual é a diferença entre a depressão e a ansiedade? A depressão, ela trata coisas que às vezes aconteceram, coisas que a gente passou e a gente fica remoendo, a gente traz aquilo como se estivesse no pensamento, no sentimento, a gente vem trazendo tudo aquilo que a gente deixou de viver ou gostaria de ter feito diferente. Isso é a depressão. Já a ansiedade, ela vai falar mais de coisas, de preocupações do futuro. Será que vai dar certo? Será que vai ficar tudo bem? Será que eu vou me sentir bem de novo? Será que isso vai passar? Será que eu não vou morrer disso? Então, é uma preocupação com o futuro. Assim como a gente vai, um médico, isso mesmo, saber lidar com essa tristeza que a gente sente, se é normal, se é depressão, eu vou falar sobre isso. Aguarda um momentinho aí, não sai daí não. E chama mais alguém aí pra gente estar falando, que eu vou pontuar tudo isso. E vai colocando aí para que o que vocês querem saber também, para que a gente possa falar, tá bom? Então, eu brinco assim, olha, eu costumo dizer, a ansiedade, você faz a pergunta, o que você está vivendo hoje que você não gostaria de assistir? O que você está vivendo hoje que você não quer viver? Isso responde um pouco da nossa... Fica mais um pouco aí que nós vamos estar respondendo aí todas as perguntas. Tudo isso em relação à ansiedade, como lidar, técnicas. Então não sai daí, vamos lá. Vamos vindo para cá, vai chamando mais gente, para que todos possam sentir o quanto pode ser, o quanto pode melhorar, o quanto pode ser benéfico a gente saber lidar com essas situações. Seja bem-vinda, Jéssica, boa noite. Venham todos para essa live para que a gente esclareça toda e qualquer dúvida. Vai deixando aí nos comentários, vamos falando aí para que eu consiga responder. Ivan, seja bem-vindo, Jéssica, Alvacir, é isso mesmo? Seja muito bem-vinda. Então, gente, olha só. Vamos falar então, na ansiedade,
nós temos várias maneiras de pensar na ansiedade. A gente nasce e aí a gente vai aprendendo os comportamentos, isso pode, isso não pode, isso é feio. E aí com isso a gente tem uma ansiedade normal. A gente tem uma ansiedade, aquele friozinho na barriga, alguma coisa que a gente não sabe como vai ser, até uma viagem mesmo, né? Que dá um friozinho na barriga, tá tudo bem, é assim mesmo, é muito tranquilo. Agora, o que acontece quando passa da medida? Quando aquilo vai alterando o nosso bem-estar diário, aquilo que vai alterando a nossa vida, o nosso trabalho, prejudica o trabalho, prejudica a vida pessoal, aí nós precisamos ficar atentos. Então, uma forma simples de colocar a questão da ansiedade é a gente observar o quanto ela nos incomoda, o quanto ela está nos incomodando. E aí a gente vai poder ponderar se a gente deve buscar uma ajuda ou se a gente consegue lidar com isso. Se ela é algo natural, se aumentou, né? A gente preocupa, às vezes como mãe, às vezes como com a família, a gente tem um certo medo. Isso é normal, o medo é porque a gente está aprendendo, a gente aprende a cada dia, mas aí a gente vê, será que esse medo está me travando? Está trazendo consequências? Fica aí então, se você tem ansiedade, não sai daí, viu? Seja muito bem-vindo, Antônio, Bruno, muito bem-vindo, quem é Bruno, né? Já falei, seja muito bem-vindo todos aí. Nós estamos falando sobre ansiedade e depressão, nós vamos aprender muita coisa sobre isso. Então não saia daí e envie para aquela pessoa que você queira que assista ou deveria estar assistindo isso aqui. Boa noite, Nilda. Então, gente, olha só, esse medo do futuro, mas de uma forma que nos comprometa, de uma forma que nos atrapalhe, numa forma que a gente fique alterado mesmo. Às vezes atrapalha a sair de casa, a trabalhar. Esse medo, ele precisa ser cuidado quando ele é de uma forma diferente. Esse medo, ele provoca sintomas corporais, e varia de pessoa para pessoa. Tem gente que sente tremores, suor, tem gente que sente tontura, tem gente que tem vômito, tem gente que desmaia, outras pessoas, né, com a falta de ar mesmo ali para tá a sensação que vai parar de respirar. Então é muito importante a gente tomar cuidado com esses sintomas para que a gente melhore e para que a gente sinta bem. Então, olha só, esse medo, ele pode nos travar, ele traz uma preocupação e aí vem os pensamentos acelerados. Ele vem os pensamentos acelerados. E isso mesmo, ele vem em períodos, né? Parece grande, parece que vai demorar a passar. Também com estresse, muito bem, isso mesmo. Obrigada pela contribuição, Janaí, né? Muito obrigada, é isso mesmo. Esse estresse, né? Ele faz com que a gente, ele tenha essas crises também. Quando a gente está vivendo uma situação de pressão, né? Uma pressão grande, isso também pode ocasionar ansiedade. E aí, cada pessoa traz de uma forma diferente. Tem gente que chegou e ia toda semana no pronto-socorro. E a gente foi ver, vamos ver os exames, tá tudo bem? Tá tudo bem, os exames, que é a primeira coisa que a gente tem que observar. Os exames estão normais, está faltando glicose, como que tá, né? Hipoglicemia, que faz a pessoa também não se sentir bem, vamos descartar a hipótese. E aí, quando a gente percebe que tá tudo bem na parte clínica
aí a gente precisa cuidar desse emocional também. Então, é muito importante que a gente olhe o físico e aí, vendo que a parte física está tudo bem, trate o emocional. E isso vai fazer toda a diferença. A pessoa que chega e ela traz ali uma questão de sintomas físicos e os exames estão bons, a gente precisa entender por que aquela pessoa está passando por isso. Por que será que ela está vivenciando? O que ela está vivenciando naquele momento que ela não gostaria? E aí a gente encontra várias situações, a gente encontra várias coisas, né, que ela está passando no dia a dia que podem estar causando aquela ansiedade. Às vezes questão de faculdade, questão de emprego, questão familiar, tudo isso faz com que as pessoas elas vão trazendo, será que eu vou conseguir resolver? Será que eu vou vencer isso? Será que eu vou morrer por isso? Uma coisa é certa, a questão da ansiedade em si, ela não leva à morte. Agora, é importante cuidar, porque como aconteceu comigo de elevar a pressão subiu por conta de ansiedade, é claro que naquele momento eu preciso do cuidado, eu preciso cuidar daquela pressão, não posso fingir que ela não subiu e não tratar. Então isso é muito importante para a gente prestar atenção. Se o sintoma físico está causando situações e que está alterando o meu fisiológico, eu preciso melhorar sim para não ter outras situações, mas eu preciso cuidar daquela questão fisiológica também. Faz parte, é importante. E aí a preocupação, né, intensa, o medo faz com que a gente acabe não cuidando e vai se fechando ali, né? A gente não consegue estar assim sentindo aquilo tudo sem saber o que fazer. A gente não consegue lidar com aquelas emoções tudo. E aí que às vezes a gente precisa buscar uma ajuda. Muito boa noite, Sérgio. Muito bem-vindo a todos aí pela audiência, tá subindo aí. Muito obrigado por todos que estão participando. Isso mesmo, tem uma pessoa dizendo, né, que a questão do desespero, tremor, isso, chora, né? Isso mesmo. E aí aperta o peito, isso faz com que a gente dá uma sensação de que vai morrer mesmo. Então olha como é importante compartilhar conosco isso, porque às vezes muita gente sente a mesma coisa. Obrigado por compartilhar. Isso faz com que as pessoas percebam que a gente não está sozinho, que várias pessoas passam por isso e que se a gente buscar cuidados, a gente melhora, aprende recursos para que a gente consiga melhorar a nossa situação, sair daquele estado, não é? E o que acontece? Quando a gente está assim, a gente atrapalha o nosso sono. O nosso sono ele fica desregrado, a gente fica dormindo picado. Então, olha como altera não só o corpo, né? Começou ali na mente, altera o fisiológico e altera também o nosso estado geral. E aí a gente perde o sono, acorda várias vezes à noite, fica com sono leve e isso, olha quanto prejudica. E aí a gente, como é que fica no outro dia? Como é que a gente vai trabalhar? Então é importantíssimo a gente cuidar por conta para não deixar que ela aumente, que ela fique num estado em que a gente não consiga mais reverter. Então é muito importante cuidar. Agora, e a depressão? Vamos falar um pouquinho da depressão. A gente vai lá, volta aqui, de repente, né, de acordo com o que a gente for vendo a necessidade. A depressão. A depressão, como que eu sei que é a diferença, né,
Como que eu sei a diferença de uma depressão, de um sentimento normal de tristeza? A nossa telespectadora aqui está falando que acorda todos os dias de madrugada para comer. Olha só, isso é da ansiedade, né? Provoca essa manifestação aí do corpo, uma necessidade para que, à medida que a pessoa ela precisa daquilo para poder sentir bem novamente e poder voltar a dormir. Então, é por conta da ansiedade, né? Muito obrigada por compartilhar. É isso mesmo, a pessoa ela quer vencer aquilo colocando algo no lugar. No caso aí é a comida, né? A própria comida serve para a pessoa sentir melhor, para que a pessoa tenha mais possibilidade, dá um pouquinho ali de dopamina, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, para poder sentir bem e voltar a dormir. Olha como o corpo é interessante, né? Como que ele encontra recursos para conseguir lidar com aquilo que a gente está sentindo, né? Só voltei, aproveitando o gancho ali da pessoa que falou, quando a gente está com a questão da ansiedade, a gente tem uma descarga de adrenalina no nosso corpo. Essa adrenalina, ela causa essas sensações, né? Ela faz com que o nosso corpo entre num estado de luta e fuga. E aí a gente precisa escapar daquela situação, por isso que dá uma sensação ruim, por isso que esquenta o peito, parece que está queimando, porque é a descarga de adrenalina que faz com que a gente tenha essa sensação. E o cérebro, o sistema simpático e parasimpático, eles entram em conflito ali, e aí um para de produzir para salvar daquela situação que aparentemente é de perigo. A gente não sente o medo, então aquela situação de perigo, os sistemas parasimpático e simpático, eles tentam resolver essa situação. E aí é uma descarga muito grande de adrenalina que dá essas sensações. Então ela leva em média 25 minutos, parece uma eternidade, mas ela leva mais ou menos 25 minutos para a gente sair da crise, né? E vamos então um pouquinho para a depressão. Então, como eu estava falando, como que a gente vai entender que a gente está com depressão? Nós somos seres humanos, nós sentimos, e aí acontece alguma coisa que nos faz ficar tristes. Até que ponto eu preciso preocupar? Quando eu devo preocupar? Tem uma pessoa dizendo, né? Não pode deixar cair a autoestima. Isso mesmo. Isso, se ela tem que fortalecer a autoestima. Muito obrigada por compartilhar. Isso mesmo. A autoestima, ela nos ajuda a nos fortalecer, porque a gente, se tiver com a autoestima bem elaborada, a gente vai se sentir melhor. Isso mesmo, muito obrigada. Então, gente, no caso ali da depressão, quando a gente está sentindo, né? Eu perdi um emprego, eu vou ficar triste. Eu perdi um ente querido, eu vou ficar triste. Mas quando que eu preciso observar? Tem um tempo que eu posso me preocupo, que eu preciso me preocupar? Como que é isso? Então, nesse caso, a depressão, ela é uma tristeza profunda, extrema, constante, e ela tem um vazio emocional. E isso, ela se prolonga, né? Como é constante, ela vai por longos períodos. A gente não consegue sentir mais aquela alegria da vida, porque hoje eu estou assim, porque aconteceu isso, passa um tempo, a gente melhora. Na depressão, a pessoa ela fica mais tempo, ela fica ali naquele estado, né, de vazio emocional, não perdeu sentido a vida, e aí é preocupante.
e por muito tempo. Ela vai ser, como fala que é constante, ela vai perdurar, ela vai durar por muito tempo, ela vai prevalecer. Não tem aquilo tanto de altos e baixos, ela vai prevalecendo. E aí a gente precisa tomar cuidado por conta disso, né? O que mais que a gente precisa prestar atenção? A fadiga, o cansaço, uma falta de energia muito grande. E aí, sim, obrigado por compartilhar. Irritabilidade, irrita fácil, fica estressado, isso mesmo. A gente tem esses sintomas, sim, na depressão, e a gente precisa avaliar o quanto isso está atrapalhando a vida da gente, para que a gente entenda, né, essa falta de energia também, motivação para poder fazer as coisas, para estar sem força. Mesmo depois de dormir, a gente continua cansado, a gente continua sentindo aquele cansaço, parece que não dormiu, parece que está esgotado. Então, é isso que a gente precisa prestar atenção. A perda de interesses pelas coisas que fazia, simples, às vezes arrumar a casa, sair para trabalhar, às vezes de cuidar dos filhos, passear, sair um pouco, ir para uma festa. Então, tudo isso contribui para a gente ligar o estado de alerta e prestar atenção e buscar uma ajuda, né? Muito importante. E aí, olha que interessante, o que acontece no cérebro, né? Eu falei que a ansiedade é essa descarga de adrenalina que faz com que esses sintomas aconteçam fisicamente. E no caso da depressão, nós temos no nosso cérebro os neurotransmissores e eles são responsáveis por produzir 3 substâncias muito importantes na nossa vida: a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. E eu costumo colocar, para ficar bem fácil para você entender o que acontece, é como se fosse uma orquestra. Imagina que é uma orquestra, né? O cérebro está ali e ele está funcionando em harmonia. Mas quando a gente tem um dos instrumentos ali que desafina ou que arrebenta uma corda, quando acontece alguma coisinha, ou falta um instrumento, ou toca muito alto ou muito baixo, é aonde acontecem as situações. E ali na orquestra não fica a mesma coisa, não é a mesma harmonia. Então, no nosso cérebro é muito parecido com essa orquestra. Então, olha só, quando nós temos um desses neurotransmissores, entre outros, né, que esses são os que a gente mais conhece, a gente tem vários, mas esses são os que mais a gente conhece, mais ouve falar, mais é tratado. Então, olha só, que interessante. Quando a gente chega para tratar uma depressão, a gente percebeu aqueles sintomas, sabe, não tem jeito, porque isso é exacerbado, como o nosso telespectador, nosso ouvinte ali colocou, a irritabilidade, ela é aquele estilo, né, de você cumprimenta alguém e a pessoa não quer saber de cumprimentar, não quer saber de estar ali conversando, não quer saber mesmo. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ivonete. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação, tá muito ativa. Muito obrigada, tá muito bom. Eu fico muito feliz. Então, olha só, gente. No caso aqui, a gente chega no médico, né? A gente chega com uma queixa e aí a gente vê o que acontece. Quando a gente queixa, vamos imaginar, no carro, só uma comparação para ficar mais fácil, no carro a gente tem o acelerador. O acelerador, para que serve o acelerador no carro? Para o carro andar. Ele precisa do acelerador, senão não anda, né? Então, quem é responsável por acelerar no nosso corpo é a noradrenalina, um desses neurotransmissores.
E aí essa noradrenalina, ela faz com que a gente vá em frente. Então, nesse caso, quando a pessoa chega no médico e ela fala assim, eu quero fazer isso, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. A comida tá ali. A comida tá ali em cima do fogão, mas eu não quero levantar para poder ir lá comer. Eu não tenho vontade de ir lá comer. Eu sei que eu preciso. Nossa, eu sei que eu preciso arrumar a casa, mas eu não quero, não sei, não consigo, não tô conseguindo levantar daqui. É aquela pessoa que ela tá sempre deitada, que ela vai para uma cama às vezes, que ela sabe que ela tem que fazer, mas ela não consegue. Por quê? Porque o acelerador dela está em falta. Então, o que acontece? Isso é uma depressão exógena. Ela precisa de elevar essa noradrenalina para voltar a estar ali. Peraí, deixa eu ir lá almoçar. Eu preciso levantar para arrumar casa. Eu sei que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Não é assim normalmente? Mas no caso da pessoa que ela está com uma baixa de noradrenalina, que não está produzindo o suficiente, ela não vai ter aquele acelerador. Ela não vai ter aquela, eu preciso, eu vou. A gente tem dia que fala, nossa, se eu pudesse ficar, mas a gente vai. Essa pessoa não é assim. Ela não consegue. Ela não tem a força, parece, sabe a força do carro? Ela não tem. Essa é uma depressão em que as pessoas percebem que a pessoa está depressiva. Então, dá para poder entender. A pessoa está precisando de ajuda, vamos levar para tratar. Agora, olha que interessante. Quando a gente tem a baixa da dopamina, né? Da dopamina. Ô Carol, boa noite, saudade de você também. Arthur, boa noite. Anísio, boa noite. Roberta, muito bem-vinda. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por participar. Fico muito feliz. Hoje nós estamos falando sobre ansiedade e depressão, como lidar com essas questões, né? Que hoje está muito presente, é muito atual, é muito de hoje, de amanhã e tá muito... A gente está vivendo muito isso, né? Então, a dopamina, assim como a noradrenalina é o acelerador, a baixa da dopamina, a dopamina ela é o nosso freio, ela é o freio. Então, ela que nos dá aquilo assim, olha, a comida, nossa, eu tô com uma fome, mas eu tenho que esperar a hora do almoço, ainda não tá na hora. Então, eu espero, eu sei que eu posso esperar. Eu tenho esse controle. Quando a dopamina está muito baixa, quando ela tá ali com o pé no freio o tempo todo, a gente precisa elevar essa dopamina para que a gente sinta e consiga esperar as coisas. Senão, o que acontece? A gente perde o controle, que a gente chama de surto psicótico. Quando a pessoa, ela perde a paciência, ela quebra tudo e ela faz isso, ela faz aquilo, ela perde o controle, ela briga com alguém, ela quer brigar, mas, gente, não é ela. É a depressão que está causando isso. Precisa tomar a medicação necessária e, nesse caso, precisa fazer uma associação do antidepressivo com o antipsicótico. Senão não vai melhorar. Não é só o antidepressivo que vai servir nesse caso. Precisa fazer essa associação. Porque o freio não está funcionando, eu não estou conseguindo parar. Então eu brigo, eu perco a paciência, irritado, o tempo todo, fora... A gente fala fora de controle, mas é maneira de dizer. A gente às vezes consegue um certo controle. Né? A gente consegue, mas não tanto, porque precisa tratar. Eu tô vendo que eu preciso, eu tô perdendo a paciência muito fácil, eu tô brigando com todo mundo, eu já levanto, parece até assim, o que causa, né, a bipolaridade, por conta dessa situação.
E aí a gente tem o que? A serotonina. A serotonina, né, a terceira substância neurotransmissor que o cérebro produz, nós temos ali a embreagem. Nós temos a embreagem. O que é a embreagem? Primeira, segunda, terceira e vamos que vamos. É a nossa motivação. A gente precisa muito dela. Olha que interessante. Se a gente pensar assim, a gente vai almoçar, nós vamos almoçar. Então a gente põe lá o arroz, o feijão, a carne, um legume, às vezes até põe um raminho ali para enfeitar. Por que a gente não bate tudo no liquidificador e toma? É muito mais fácil. Quem tá com a serotonina baixa é assim. Por que não bate tudo? É o mesmo efeito. Então perde a motivação, tá vendo? Perde aquela motivação. Enquanto quando a gente tá com a serotonina em alta, normal, a gente vai lá e quer preparar tudo bonitinho, arrumadinho. A gente quer colocar as coisas no lugar. É a nossa alegria, o nosso prazer. Interessante que antigamente era chamado de melancolia. Quem já ouviu falar desse nome? A melancolia. Então, isso era melancolia. Imagina só, gente, olha que situação. Você vai visitar uma mãe que acabou de ter um bebê e você chega lá, ela tá cuidando do bebê. Ela tá cuidando, você fala, nossa, tudo bem e tal. Você vira as costas e passa uns dias, um tempo, aquela pessoa, ela suicida. E aí você não entende, mas ela estava tão bem. O que será que aconteceu? Essa é a mais perigosa. Porque ela não demonstra, ela tá tudo bem, só que ela sente ali uma culpa, porque ela fala, eu sou mãe, eu preciso gostar desse bebê, mas eu não consigo. Mas ela não é que ela não gosta do bebê, ela tá com o nível de serotonina muito baixo, e aí ela não consegue gostar das pessoas, gostar das coisas, ela não consegue ter esse prazer. Ela não consegue colocar a embreagem e vamos que vamos, ela não consegue. Então essa é que a gente tem que tomar mais cuidado, porque as pessoas, aquela mãe estava ali cuidando do bebê, mas ela, depois que a pessoa vai embora, ou então ali ela tenta manter uma aparência, a gente chama também de depressão sorridente. A pessoa tá lá sempre alegre, sem encontro, quando você fica sabendo, a pessoa não tá aqui mais. Ela é a maior, a que tem mais probabilidade do autoextermínio, né, que é o suicídio. Então olha como é importante a gente saber detectar, olha quanto é importante a gente saber observar qual é o tipo de depressão que aquela pessoa está vivendo, qual tipo de depressão que ela está passando. Então nesse caso aqui é a mais grave, porque a gente não nota. Eu fui embora, a mãezinha estava lá cuidando do bebê, mas por dentro dela ela tá assim, eu não consigo gostar desse bebê, eu não consigo gostar dessa criança, como é que eu faço? Eu não consigo gostar das coisas, eu não tenho prazer em dar o banho, eu não tenho prazer, entende? É a falta da serotonina. Então olha como é importante a gente saber tudo isso para que a gente entenda o que o outro está passando, ou o que eu estou passando e o quanto é importante eu buscar uma ajuda, eu correr atrás para conseguir tratar. E quanto mais cedo a gente conseguir tratar, melhor. Porque aí, cada vez mais, a gente vai tentando lutar sozinha. Olha, gente, eu dei um exemplo na última live do Padre Fábio de Mello. Uma pessoa conhecida, uma pessoa que está aí, né, sempre com pessoas, muitos seguidores, e não está livre da depressão. Muito pelo contrário. Olha como a pessoa, ela está lutando. Olha como a pessoa está lutando para ela sair daquilo. Vamos lá, a Rosana tem ali. Então, a gente, é importante sim a nossa
A nossa amiga ali tá falando que a parte que ela tem mais medo. Pois é, mas se a gente percebe e vai antes tratar, é a nossa chance. Por isso que o conhecimento é a maior arma que a gente tem. Por isso que eu quis trazer essa live hoje, para colocar você a par, para que você preste atenção nas pessoas que estão em volta, em você mesmo, quando saber detectar. Por isso que é tão importante a gente saber diferenciar qual tipo de depressão, o que está acontecendo. Então vamos buscar isso aí, vamos correr atrás de saber, de conhecer. É por isso que eu estou aqui. E eu sou muito grata a cada um que está participando, porque é assim que a gente vai entender e vai poder correr atrás para ajudar alguém ou para ajudar nós mesmos, para ver, gente, não é fraqueza, é o corpo, são neurotransmissores, tá dentro da nossa mente, não é culpa sua, não é culpa minha. O que a gente passa, eu não comentei, eu como psicóloga, teoricamente, eu não tinha que passar uma crise de ansiedade, concorda comigo? Mas antes de tudo eu sou ser humano, antes de tudo eu tô ali vivendo, né, na vida. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Medo a gente tem que ter de não tratar, como a nossa amiga falou ali. Mas de tratar não, de correr atrás não. Vamos colocar nossa orquestra de novo em harmonia. Todos nós estamos sujeitos. Quantas pessoas, né? Nós falamos do Padre Fábio, mas tem o Padre Marcelo, né? Conhecido. Nós temos aí pessoas conhecidas que passam por isso. Então, mas o importante, olha só, a nossa amiga ali está dizendo que não consegue ir ao médico. Procura uma terapia, que às vezes a própria terapia vai te ajudar a vencer isso, a ver que nível, porque que acontece? Como eu falei, a terapia vai na causa. Tá muito ruim falar comigo aqui? A terapia é isso, nós estamos fazendo uma terapia em grupo. Aqui nós estamos falando, só que você vai ter a chance de falar de você. Você vai ter a chance de entender o que está acontecendo. Claro que o lado espiritual, a igreja, como você colocou, ajuda, claro, é muito bom. Mas o médico, o terapeuta, o psicoterapeuta, ele vem também para complementar. Eu até gosto daquela historinha da enchente, você já viu? Quando parece que tinha uma pessoa numa enchente e aí ela ficou presa lá no telhado de uma casa que subiu a água. E aí veio o helicóptero para poder salvar. E aí a pessoa falou, não, eu vou esperar porque Jesus vai me salvar. Aí veio o bote, não, eu vou esperar que Jesus vai me salvar. E aí foi indo, subiu, a pessoa morreu e foi para o céu. Chegando lá no céu, o que aconteceu? Gente, mas eu fiquei esperando Jesus me salvar. Pois é, mas ele mandou o bote, ele mandou o helicóptero, os bombeiros, quem não foi você, né? Então, quantas vezes vem para nós o socorro e a gente não recebe? Então, assim, se eu tenho problema de hipertensão, eu vou tratar só com a igreja? Ou naquilo que eu acredito? Ou eu vou buscar um recurso para poder eu conseguir controlar tudo isso? Melhorar, né? Não vamos falar controlar, não, porque controle a gente não tem de nada. Então, eu não tenho que buscar? Então, olha como é importante a gente saber disso. Agora eu vou ensinar também algumas técnicas para poder ajudar. Além da medicação, a terapia, ela nos ajuda e ela traz técnicas. Essas técnicas são muito importantes para que eu consiga melhorar. Olha lá, a nossa amiga dizendo que ela foi procurar ajuda em vários lugares,
na casa de Deus, mas enquanto ela não procurou uma ajuda médica e psicológica, ela não teve o alívio desejado, ou a melhora. Então, gente, olha só, muito obrigada por compartilhar isso mesmo. Nós não somos só a mente, nós não somos só corpo, e nós não somos só espírito. Isso eu bato nessa tecla, nós somos corpo, mente e espírito. Então nós temos que tratar dos três para que eles sejam essa orquestra harmônica e possa voltar à sintonia e caminhar bem. Então vamos lá. Tanto para a ansiedade quanto para a depressão, a respiração. Gente, é um bem maior que a gente tem. Mas se você falar para mim assim, mas eu respiro, eu tô respirando agora. Eu acredito, eu também estou. Mas não é essa respiração que eu estou falando. Eu estou falando da respiração profunda, a respiração plena. Se você tiver aí e tiver chance, faz comigo. Respira profundamente e solta devagar. Mais uma vez, respira e solta. É essa respiração que eu estou falando. Você oxigena melhor o cérebro e isso você consegue melhorar o teu estado geral. Você consegue melhorar as crises de ansiedade. E tem várias técnicas que a gente pode usar. Tem várias técnicas que a gente pode estar. Vocês já ouviram falar da respiração de 4 tempos? A respiração de 4 tempos, ela também nos ajuda nas crises de ansiedade. Olha só, você puxa o ar durante 4 segundos, segura 7 e solta 8. Então, olha só, a gente faz, ó, tô respirando, ó. Perceber? Então, inspira 4 segundos, segura 7 segundos, solta 8. Faz isso 4 vezes. A crise de ansiedade, ela vai terminar mais rápido, vai te ajudar. Beber um pouquinho de água mais frinho nos ajuda. Tudo que nós aguçamos, os 5 sentidos, contar tanto nos dedos, quanto alguma coisa que a gente possa estar ali, quantas pessoas, se você estiver na rua, beber um pouquinho de água, comer um chiclete, chupar uma bala, isso nos ajuda a fazer com que as crises de ansiedade, ela passe mais rápido, tá? Agora, no caso da depressão, quanto mais a gente vai fazer a busca, né? Tanto a terapia, primeiro momento é a terapia, a medicação. Eu posso usar os dois, só um, qual que é melhor? Cada um vai ser avaliado individualmente. Eu não tenho como falar para você, ó, para você é isso, não. Cada um tem que ser avaliado individualmente. Eu tenho que ver, será que o seu caso precisa da medicação? Será que o seu caso não precisa? A gente tem condição de avaliar. O médico também vai avaliar, mas o médico sempre manda para a psicoterapia. E a psicoterapia feita com o psicólogo, ela tem vários dados científicos comprovados da eficácia. A gente vê o quanto é importante a psicoterapia. O psicólogo, ele faz faculdade, é como, não comparando no sentido de substituir, mas é como um médico. Não deixa de, não tem a medicação, ela vai atuar nos sintomas. E a medicação vai atuar nos sintomas. E a psicoterapia no que está causando aquelas crises, tanto de ansiedade quanto da depressão. Isso é importante a gente entender.
Tem gente que com a psicoterapia ela resolve e aí não precisa entrar com a medicação. Tem casos que já não, quando já está aí os neurotransmissores em sofrimento. Aí, olha, por mais que você lute, por mais que você tente ser forte, é o seu corpo pedindo socorro. Aí você precisa parar, porque se você não para dessa forma, o seu corpo vai te fazer parar. Porque aí você fica doente. Aliás, já está doente com essas questões. Agora, o que ajuda a lidar tanto com ansiedade, para restaurar essa harmonia? O que resolve nos dois, né? O que a gente pode trazer aí que resolve? Então, olha, a respiração, tanto para ansiedade quanto para depressão. Exercício físico, porque é ali que a gente produz os hormônios necessários para a gente vencer o estresse, a depressão, a ansiedade. Então, a atividade física é fundamental para que a gente traga essa harmonia de volta para a nossa orquestra, tá? O cortisol também estando elevado, que é o hormônio do estresse, ele também ajuda, atua na questão do sono. Ou eu vou dormir picado, ou eu vou ter o sono leve, ou eu não vou dormir. Atividade física, muitas vezes associada à psicoterapia e, se precisar, a medicação, tá? Então, cada um vai de acordo com a necessidade daquilo que está passando. Uma rotina, tentar ter uma rotina. A rotina ela nos ajuda muito. Ocupar a mente com coisas que gosta, que traz prazer, retomar coisas que às vezes fazia antes, que não vem fazendo. Às vezes é só trabalho, então tentar fazer alguma coisa para si mesmo. Sair um pouco, se gostava de sair, volta a sair, sai algumas vezes, encarar, né? Hoje em dia a gente está numa situação assim, ó, ninguém pode sentir nada. Ninguém pode sentir, eu tô sentindo assim, eu quero um remédio. O que me ajuda porque é muito rápido e aí a gente não aprende a sentir. Mas a gente precisa buscar sim essa ajuda para aprender justamente a lidar com os nossos sentimentos. Olha como é importante. Se a gente aprender a lidar com os próprios sentimentos, a gente vai encarar de uma forma diferente, tá? Então, são pequenas ações. E outra coisa, gente, vai começar uma atividade física devagarinho. Não precisa começar aí na semana inteira. Começa aos poucos. Não adianta, se você for fazer uma dieta e aí você começa tirando tudo, você não vai manter essa dieta nunca. Então, mesmo quando a gente vai começar alguma coisa, precisa ser aos poucos. Precisa ser devagarinho para poder conseguir manter. Não adianta nada você fazer todos os dias durante um mês e nunca mais voltar. Então, faça aos poucos e aceitar que vão ter dias bons e dias ruins, que vão também passar. Os dias bons vão passar e os dias ruins também. Então, aceitar é uma parte muito importante. Aceitar que a gente que aquilo vai passar, que vai ficar tudo bem. O que você passou? Você passou muitas vezes. Dá uma olhada para trás. Você passou várias coisas. Não várias vezes, né? Várias coisas. E aí, hoje, aquilo que você lembrou já ficou para trás. Já não é a mesma coisa de hoje. Quanta coisa você passou? E hoje elas já passaram. Então, isso também vai passar. Mas encarar é a melhor forma de trazer a melhora. E nos fortalece também. Mas isso não quer dizer que a gente não precise buscar ajuda. Que não seria bom buscar ajuda. Dependendo da situação, a gente vai precisar. Pequenos passos, né? Diário, pequenos passos para poder conseguir melhorar.
E que mais que pode, né? Essa rotina, já falei da rotina, já falei da atividade física, às vezes fazer o que gosta, uma alimentação, né? Uma alimentação saudável, um sono de qualidade. Como que eu vou resolver isso? Uma alimentação saudável, se eu não sei, eu também devo buscar. Às vezes um nutricionista, um médico de confiança que possa passar coisas para que vá me ajudando. Tem alimentos que nos ajudam. A banana é bom para depressão, o abacaxi, né? Castanha é muito bom para depressão. O kiwi é bom para dormir. O suco de couve com maçã ajuda a regular tanto a nossa circulação, abaixa a pressão arterial, ajuda a baixar. Então, a alimentação saudável, ela contribui também para que a gente consiga sentir melhor. A qualidade do sono, não ficar brigando com o sono, mas também não levar o celular para a cama, desligar ele com pelo menos 1h30 de antecedência. Avisa aquela pessoa, ó, eu não vou poder atender o telefone não, estou fazendo a minha higiene do sono. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar, se você precisar, você me liga. Aí é muito mais fácil. E aí você deixa o celular, porque o celular ele ativa. E aí, para você que está com dificuldade para dormir, ainda vai ser pior. Porque ele vai ativar o seu cérebro e isso vai fazer com que você não durma bem. Agora, para quem gosta de chá de erva cidreira com umas gotinhas, 5 gotinhas de limão, chá de mulungu que ajuda a dormir mesmo, ele é um indutor do sono. A gente tem o chá de camomila, pode ir revezando, melissa, tudo isso nos ajuda a dormir melhor. Ler um bom livro, não precisa pegar o livro e ter que ler ele todo. Leia pequenas páginas, poucas páginas, um pedaço do livro. Se der sono, né? Às vezes a gente pega um livro e começa a abrir a boca. Que bom! A intenção é essa. A intenção é dormir, não é? Então, ótimo. Não precisa ler o livro inteiro numa noite. Você vai pegando pequenos, só para dar o sono mesmo. Tem gente que gosta de fazer as orações e aí vem o sono. Mas o mais importante é eu não ficar brigando com o sono. É eu tentar pensar, não, se eu não estou dormindo agora, eu vou aguardar mais um pouco e aí dar uma volta na casa, pego o livro de novo, dá uma lida, mas se tiver inconstante, né, como eu falei, tem que estar uma constância de noite sem dormir, aí é importante buscar essa ajuda também, porque ninguém merece, né, gente, ficar muito tempo sem dormir, ninguém merece. Então vamos também observar isso aí, tá? Evitar açúcar, alimentos ricos em açúcar também, como causa inflamação, né? Glúten causa a inflamação no corpo, então ele também vai prejudicar o sono, vai causar mais, né? Porque o açúcar ele oferece uma dopamina, assim como o celular, oferece a dopamina ali com mais facilidade, e aí depois a gente tem uma certa abstinência, a gente quer, tanto é que o açúcar é viciante, né? A gente quer mais, quer mais, quer mais. Então procurar alimentação ricas em ômega 3, magnésio, né? Peixes, comidas mais ricas, né? nesses produtos para que a gente tenha uma boa saúde e consiga recuperar a nossa vida, né? E assim, atividades também que a gente busca, que sente prazer, como eu falei, também é tão importante, porque a depressão, ela tira a vontade da gente de fazer as coisas, o prazer, como eu falei, uma boa conexão com as pessoas também, né, para poder a gente estar vivendo melhor. Então, vamos pensar nisso, né? A depressão faz parecer que nada vai melhorar, que eu não tenho mais o tempo, o apoio, pequenas mudanças, e não deixar tomar conta, né? Não deixar isso perdurar, para a gente buscar
essa motivação novamente, buscar essa vontade de viver, cuidar mesmo, né? O autoconhecimento, as técnicas, a ajuda profissional, ela nos ajuda a sair disso tudo. Então vamos pensar aí, eu deixo aí a reflexão de tudo que eu falei para que você avalie o que você precisa, o que falta para que você se sinta melhor. Qual dessas práticas você pode melhorar para você mesmo? O que você fez por você hoje? O que você faz por você? Será que você cuida dos outros e esquece de cuidar de você? Você preocupa tanto, né, no papel do salvador, da salvadora, em cuidar das pessoas e esquece de que você também é importante? Então não deixe para amanhã esse autocuidado. Não deixe de se cuidar, você merece. Ninguém merece ficar sentindo esses sintomas. Ninguém merece sentir essa angústia, essa agonia, dores no corpo, entre vários outros sintomas. Então vai atrás, busque uma ajuda, converse com alguém, coloca para fora o que você está sentindo. Não adianta falar e não fazer. Permita-se sentir melhor. Quem sabe quanto tempo você não se sente bem? Há quanto tempo você tem sentido essa angústia, desespero, medo, vontade de não levantar? Não, é isso mesmo, Rosana, depressão não é brincadeira, né? E nem drama, nem frescura, é isso mesmo, muito bem falado, e muito menos falta de Deus. Muitas pessoas falam isso, né? E como eu falei, se depressão é falta de Deus, quantas pessoas aí na frente, né, de várias igrejas têm depressão? Então, nós precisamos ver que é uma doença. Eu não acabei de falar que afeta ali a nossa orquestra cerebral, né? Afeta o nosso corpo. Então, como que vai ser frescura? Muito bem colocado, muito obrigada. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa entender o outro, respeitar o outro e ajudar. Se eu não consigo ajudar, eu vou ver quem pode, mas esse apoio, esse estar. Eu falei com uma pessoa hoje, eu achei, né, uma paciente, eu achei interessantíssimo, porque ela está num momento difícil e aí com isso ela não quer, ela quer um pouquinho de paz, ela quer ficar mais tranquila, mas às vezes a gente precisa dar também esse tempo para a pessoa. Às vezes a gente precisa estar ali e falar para ela, eu tô aqui se você precisar. Mas às vezes precisa também dar esse tempinho. A gente tem que avaliar cada caso. Se nesse caso a pessoa precisa de ter alguém por perto ou se ela também precisa descansar um pouco. A gente tem a questão no burnout, né? Que é o estafa extrema da mente, do corpo, um esgotamento que é muito sério. E aí a pessoa precisa cuidar e ser cuidada. Então a gente precisa estar avaliando até que ponto eu preciso ir, até que ponto tem que dar o espaço para a pessoa respirar também. Porque às vezes ela está tão ansiosa, ou tão triste, ou tão depressiva, que ela também não está conseguindo. Então é aí que eu avalio. Se você precisar, eu estou aqui. Se você precisar, conte comigo. Mostre que você está do lado e veja o que é melhor. Se é deixar a pessoa descansar, no caso de uma estafa, ou se eu preciso estar junto ali apoiando, no caso da depressão e da ansiedade.
E eu fico por aqui, agradeço a cada um, a cada participação. Eu fico assim encantada com a participação de vocês. Para mim é um presente cada um que vem prestigiar a nossa live. Daqui 15 dias a gente volta com um novo tema. Pode sugerir, fiquem à vontade. O que você gostaria que fosse falado? Mesmo que seja um assunto diferente, a gente vai tentar encaixar na nossa live. Então eu aceito sugestões, eu só tenho que agradecer. Eu que agradeço, Rosana, pela participação, pela contribuição, a todos que contribuíram para que isso acontecesse. Abençoada noite para você também, para todos. Obrigada pelas participações. Muito obrigada mesmo. Que vocês tenham. Não esqueçam de respirar hoje para dormir. E que vocês tenham uma noite muito abençoada, uma noite agradável, para que na próxima live a gente esteja aqui juntos novamente, com a participação, com a presença de vocês. Eu sou Lidiane Scaglione, psicóloga, hipnoterapeuta, professora, palestrante, e eu estou à disposição. Meu Instagram é Lidiane Scaglione e eu deixo bastante dicas lá. Quem quiser dar um pulinho lá no Instagram para que você consiga mais dicas sobre isso, sobre como melhorar a sua vida. Não é mágica, gente, é um dia de cada vez, mas existem algumas dicas que podem ajudar, contribuir para a vida de cada um. Meu muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!